fez isso, né? São o jeito que aquele povo, aquelas pessoas explicam para gente. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês. É um livro que depois vocês podem adquirir. Ele é um pouco caro, mas para quem quiser, né? Então eu vou chama Mitologia dos Orixás. E aí ele vai dividindo, vocês vão ver aqui, ele vai dividindo do Reginaldo Prandi, e aí ele vai dividindo as lendas por orixá. Então a gente tem aqui as lendas, né? Os mitos por Exu, né? Aí a gente tem Exu, Legbá, Eleguá, Ibará, que no fim, com algumas diferenças, é tudo a mesma coisa. Mas eu sei que não são assim especificamente, né? Mas para nós aqui serve, né? Aí vem as de Exu, depois vem as de Ogum, e assim vai, né? Oxóssi. E aí tem uns orixás aqui que a gente na Umbanda não cultua, que nem Otim, né? Algumas casas de Umbanda cultuam o Gunedé, lá no Águas de Manjá não, Ossain, Ossanha, né? No Águas de Manjá não tem, porque a gente já tem Oxóssi como o trono do conhecimento, mas Ossanha, ele é o rei das folhas, o dono das folhas, né? Então, e aí vocês vão ver que vai ter coisa assim que vinga, que manda matar. Não, a gente não pode levar ao pé da letra. Aqui, aquele que eu falei a semana passada que Nanã oferece lama para modelagem do homem, né? Se der tempo, eu leio o mito para vocês. E aí vai, todo aquele povo lá, deixa eu ir passando as páginas para chegar logo no. Aí ele explica dos mitos, né? Como é que foi recolher esses mitos todos, a história de como os mitos chegaram no Brasil, etc, etc. E aí a gente vai nesse mito que chama Exu ganha o poder sobre as encruzilhadas. E eu escolhi esse mito justamente porque esse mito traz muito o que é Exu, né? Num contexto que talvez você não tenha pensado e refletido, porque você ainda está naquele inconsciente coletivo de que Exu talvez tenha um lado ruim, né? Lembrando que para os iorubás, na mitologia africana, não existe bom e ruim. Bom e ruim foi um conceito criado por nós, ocidentais, né? Que separa tudo em aquilo presta e aquilo não presta, né? Isso não existe. Então, Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha rio, não tinha profissão, nem artes, nem missão. Exu vagabundeava pelo mundo sem paradeiro. Então, um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá. Ia à casa de Oxalá todos os dias. Na casa de Oxalá, Exu se distraía, vendo o velho fabricando seres humanos. Muitos e muitos também vinham visitar Oxalá, mas ali ficavam pouco, 4, 8 dias, e nada aprendiam. Traziam oferendas, viam o velho orixá, apreciavam sua obra e partiam. Exu ficou na casa de Oxalá por 16 anos. Exu prestava muita atenção na modelagem e aprendeu como Oxalá fabricava as mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens, as mãos, os pés, a boca, os olhos, a vagina das mulheres. Durante 16 anos ali ficou ajudando o velho orixá. Exu não perguntava, Exu observava. Exu prestava atenção. Exu aprendeu tudo. Um dia, Oxalá disse a Exu para ir postar-se na encruzilhada, por onde passavam os que vinham à sua casa, para ficar ali e não deixar passar quem não trouxesse uma oferenda para Oxalá. Cada vez mais havia mais humanos para Oxalá fazer. Oxalá não queria perder tempo, recolhendo os presentes que todos lhe ofereciam. Oxalá nem tinha tempo para as visitas. Exu tinha aprendido tudo e agora podia ajudar Oxalá. Exu coletava os ebós,
para Oxalá, Exu recebia as oferendas e as entregava a Oxalá, Exu fazia bem seu trabalho. E Oxalá decidiu recompensá-lo. Assim que quem viesse à casa de Oxalá teria que pagar também alguma coisa a Exu. Quem estivesse voltando da casa de Oxalá teria também que pagar alguma coisa a Exu. Exu mantinha-se sempre a postos, guardando a casa de Oxalá. Armado de um ogó, poderoso porrete afastava os indesejáveis e punia quem tentasse burlar sua vigilância. Exu trabalhava demais e fez ali a sua casa, ali na encruzilhada. Ganhou uma rendosa profissão, ganhou seu lugar, sua casa. Exu ficou rico e poderoso. Ninguém pode mais passar pela encruzilhada sem pagar alguma coisa a Exu. Então, se a gente não conhece a história e a mitologia, né? Se a gente levar essa lenda ao pé da letra, a gente vai ver algumas coisas assim que sou meio, né? Parece que eu tenho que pagar, parece que eu sou obrigada a pagar, né? Mas se a gente olha dentro de uma perspectiva iorubá, e a gente traz para os ensinamentos aqui, a gente tem uma interpretação simbólica, espiritual, que vale de muitos ensinamentos, né? Quando o mito começa assim, Exu não perguntava, Exu observava, Exu prestava atenção. Olha que poderoso isso, né? Então, esse trecho do mito nos leva a um dos primeiros ensinamentos, que é saber ouvir, saber observar, silenciar, também é um modo de aprender, né? Exu, ele não exige, ele não força, ele não invade. Ele vai acompanhando o tempo, se deixa instruir pelo fazer do outro, aprende por presença, por repetição, algo profundamente conectado com a sabedoria ancestral. Então, se eu olho para essa sabedoria ancestral, os ensinamentos dos avós, bisavós, né? Esses povos, os nossos tataravós, os africanos que trouxeram, né? Esses mitos para nós, e trago numa perspectiva onde Exu, ao invés de perguntar coisas e querer aprender, não, ele ficou ali quieto, só observando Oxalá, e observando Oxalá, ele foi aprendendo como que ele tinha que fazer, né? E aí a gente também aprende, muitas vezes, com os nossos pais, com os nossos avós, com a nossa família, como que a gente tem que se portar no mundo. E a gente foi falando isso ao longo das aulas, né? Depois, outra coisa muito interessante que aparece nesse mito, que fala, Exu ficou na casa de Oxalá 16 anos. O número 16 é sagrado no sistema de Ifá, né? No jogo de búzios, no sistema oracular iorubá, né? Que representa os odus, que são os caminhos do destino. Então, a permanência de Exu lá na casa de Oxalá por 16 anos mostra que Exu passou por uma iniciação. Ele não foi chegando e pegando as coisas, né? Ele foi integrando a sabedoria de Oxalá e se tornando capaz de agir com consciência sobre o destino dos homens, né? Então, ele mostra nesse trecho que tudo tem um tempo, que eu preciso passar por um processo. Olha que bonito. Assim como a mediunidade tem um processo, eu aprender as coisas tem um processo, e que se eu quero colocar o carro na frente dos bois, provavelmente eu vou me estrepar, né? Vai dar ruim, né? Então, que eu preciso passar por um processo. E aqui a gente não fala uma iniciação no sentido de uma ritualística, ou de ir para algum lugar, mas no sentido de você estar ali, igual vocês estão aqui nas quartas-feiras, não deixa de ser uma iniciação aos mistérios que eu conheço, ao conhecimento que eu trago, ao que eu adquiri. E Exu traz isso. Então, tudo tem um processo, tudo tem um tempo, né? Ao ser colocado na encruzilhada por Oxalá, ele não é marginalizado, ele é entronizado. Esse caminho, porque a encruzilhada, ela tem vários significados simbólicos, né? A encruzilhada, ela vai significar um ponto de escolha, um encontro de possibilidades, né? Tanto a encruzilhada
em 4, com uma encruzilhada em T, né? Ela vai abrir caminho, eu posso escolher os caminhos, as possibilidades que estão na minha vida. Essa encruzilhada também pode representar o limite entre os mundos, né? Então, eu caminhei até agora por esse caminho, agora eu vou por outro caminho. Então, é o limite. E ali, na encruzilhada, Exu assume o papel de guardião desses caminhos, dessas escolhas, dessas possibilidades, como se ele fosse um testador da intenção das pessoas que chegavam ali na casa de Oxalá. E meio que quando a gente começa a conviver com Exu, ou ver Exu no terreiro, né? Aqui no mito está falando de Exu Orixá, né? Mas Exu, entidade, se assemelha muito a essas características de Exu Orixá, né? Quando a gente vai ali no terreiro, o Exu também está ali testando a sua intenção, ele está o tempo inteiro sendo autêntico, ele mesmo, justamente para poder provocar em você alguma disrupção, alguma quebra de paradigma, algum novo olhar, testar suas intenções com você mesmo, né? E aí, logo depois, o mito traz o ebó, as oferendas, né? Aquilo que a gente traz ali na casa de Oxalá, porque foi ali visitar o Oxalá. Quando ele fala sobre as oferendas, em nenhum momento o mito fala sobre suborno, sobre corrupção. Eu vou trazer uma oferenda para que você me dê alguma coisa. Não é isso. Fala de uma troca justa, de um merecimento. Então, Exu ensina que para acessar o mundo espiritual, você precisa entregar algo de si, algo de valor para você. No caso do mito, são as oferendas, mas pode ser a minha fé, a minha devoção, a minha firmeza, que eu falei ali, com uma vela, com uma pinga, com um charuto, para que eu possa me relacionar com essa força. E outro ponto importante dessa troca, dessa oferenda, para você evoluir, é necessário um compromisso, uma intenção, uma ação. Então, no momento dessa oferenda, que eu oferendo o que quer que seja, eu estou mostrando a minha intenção para Exu. Eu estou mostrando e manifestando o meu compromisso com Exu. E oferendar é uma ação que oficializa esse meu compromisso com Exu. Então, as oferendas simbolizam a entrega, a gratidão, a responsabilidade, e não um suborno, uma servidão. E aí, Exu, nesse mito, fala de Exu e a encruzilhada e a vida humana. Então, Exu, ele é o fluxo da vida, Exu é movimento, né? Ele é movimento constante. Então, Exu vai representar, no mito e para nós, como ensinamento, o movimento constante da existência. Então, observando Oxalá trabalhar, e observando as pessoas que vinham ali, trazer as oferendas e os ebós, Oxu aprende e Exu proporciona a gente a ver o que está oculto, a conhecer os desejos e as intenções e os medos, e nos desafia a sermos verdadeiros, né? Tanto é que ele protegia a casa de Oxalá de qualquer pessoa que não tivesse ali uma boa intenção. E quantas vezes nós não nos protegemos porque somos ingênuos demais, ou quantas vezes nós não somos verdadeiros com os nossos desejos, com as nossas vidas, porque nós ainda estamos presos a papéis, aprendizados, que nos colocam dentro da caixinha de como nos ensinaram a ser. Então, Exu aqui, ele vai se instalar na encruzilhada das nossas decisões. Ele vai nos obrigar a olhar com consciência antes de seguir qualquer caminho. Por isso que ele está ali bem no meio da encruzilhada. Porque aí você vai olhar para todos aqueles caminhos possíveis, mas antes de você seguir um caminho, você vai assumir um compromisso com você mesmo, vai pensar, refletir e criar estratégias para que você possa seguir esse caminho.
e arcar com as consequências, porque o Exu também é mestre da consequência. Com as consequências tanto boas, que vão surtir desse caminho, como aquelas que são aprendizados para nós. E a gente, na nossa pequenez, julga como ruins, né? E aí, nesse mito, inclusive, fala sobre Exu e prosperidade. Fala que Exu ficou rico e poderoso. Nesse trecho, ele vai desmistificar a falsa imagem de Exu, que começa lá no início do mito, como um ser que vive no engano, que vagabundeava sem ter o que fazer, né? Ele ficou próspero por quê? Não por causa das oferendas. Ele ficou próspero porque ele se comprometeu. Ele serviu. Ele estava servindo quem ali? A Oxalá. Mas foi por escolha. Ele ficou ali trabalhando na casa de Oxalá, ele aprendeu, e Oxalá deu para ele a encruzilhada lá perto da casa dele, justamente porque ele foi um bom servidor. Ele agiu com compromisso, agiu com fidelidade, ele foi leal, ele foi fiel ao Oxalá. E ele aprendeu com paciência, ele esperou o tempo necessário. Foram 16 anos. E quantas vezes nós agimos por impulso, agimos com ansiedade, porque a gente quer logo, às vezes, ou conhecer nossas entidades, ou desenvolver logo a mediunidade, ou saber o nome de Exu, Pombagira, Baiano, Caboclo, ou saber logo quem é o meu orixá de frente, meu orixá de Juntó, e conhecer todos os mistérios em menos de 6 meses, ou em menos de uma semana. Quer entrar no terreiro num dia, e no dia seguinte está incorporando todas as entidades, né? Exu mostra para a gente nesse mito que o tempo é necessário. E aqui a riqueza não é só material, é uma riqueza de quem sabe o seu lugar, de quem sabe o seu valor e de quem cumpre a sua função com sabedoria. Então, Exu não é aquele que rouba, Exu é aquele que cobra o que é justo, né? Então, se o compromisso é entregar uma oferenda para Oxalá, para passar pela casa dele, então que seja feito o que é justo. Porque Exu está na ordem, ele trabalha nos mistérios da ordem, ele é aquele que, junto a Ogum, por exemplo, vai instalar a ordem, ele vai ser um cumpridor dessa lei. Então, Exu vai desmascarar hipocrisias, muitas vezes hipocrisias vindas do próprio médium que recebe ele, ilusões, artimanhas. Por isso, muitos temem Exu, porque ele vê através da máscara. Ele vê aquilo que você não fala. Ele vê aquilo que você quer esconder. Não só do consulente que está ali, né? Mas principalmente daquele médium com quem ele trabalha, que está desenvolvendo ou que está trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, ele ensina o valor de ser autêntico e da responsabilidade. Tanto é que ele não está para agradar, ele está para fazer o que é certo, aquilo que ele a consumiu. Então, desse mito, que traz um monte de, poderia falar até mais coisas, né? Então, começou com Exu sem rumo, né? Então, nesse mito, o Exu é a figura daquela pessoa que está que tem potencial, mas está com um potencial ainda não descoberto. Então, é nesse início onde Exu está andando, vagabundeando ali, e vai acabar parando na casa de Oxalá. Ele representa a pessoa que tem o potencial, mas que ainda não foi lapidado, não foi canalizado. Ele representa nós, quando estamos perdidos ali, que está sem rumo, não sabe para onde ir, né? A gente ainda não... nós todos, nesse mito, somos representados por Exu. Nós somos pessoas divinas, centelhas divinas com muito potencial, mas muitas vezes estamos em estado bruto, né? Ele vai observar Oxalá, então ele vai aprender dentro da casa de Oxalá, sem pressa, né? Ele vai passar 16 anos ali, e 16 anos mostra que a gente precisa passar por um tempo, e mostra também os odus do destino, o tempo necessário para que cada coisa aconteça. Quando ele vai para a encruzilhada,
ele assume o lugar de guardião dos mundos, né? Quando começa a cobrança das oferendas, a gente vai aprende nesse mito a justiça, o equilíbrio, a troca, o merecimento. E é uma troca justa, né? A harmonia de Xangô, ela não vai pender para o meu lado ou para o seu, é justo, né? Então, Exu não exige nada mais do que é justo e do que foi combinado. Rejeição daquelas pessoas que são indesejáveis, né? Daquelas pessoas que não têm uma boa intenção. Quando ele rejeita ou manda embora essas pessoas, porque ele protege a casa de Oxalá, ele age como um filtro da lei e da verdade. E aí depois ele fica rico, né? Que é a recompensa pelo serviço prestado com verdade e lealdade. Né? Aqui ele já tá falando como é que a gente consegue a tal da prosperidade, né? Quando a gente busca algo pensando no dinheiro, em nenhum momento ele quis ficar rico no mito, né? Primeiro ele vai aprender, ele vai servir, e aí a prosperidade ela vem como consequência do seu servir na vida, né? Então a gente aprende que nem tudo se aprende falando, que há muita sabedoria no silêncio e na observação, que a encruzilhada é um ponto de poder, que essa encruzilhada pode ser um momento da nossa vida. O compromisso com o sagrado exige entrega e responsabilidade. Exu mostra que servir é um caminho de prosperidade e empoderamento, né? Que ao servir, a prosperidade ela vem como consequência e me empodera, não porque eu estou buscando poder, mas porque eu assumo o meu lugar na vida. E Exu revela que o mundo espiritual respeita a ordem, mesmo no caos aparente. Né? A vida parece que não, mas ela tem uma ordenança, ela tem uma sequência. A gente fala, a vida é injusta. A vida ela é justa. Ela traz para você exatamente aquilo que vibra seu coração. E o mais bonito desse mito, né, de tanto ensinamento, a sombra precisa ser olhada com coragem. E Exu nos guia nesse processo. Em especial para o médium, que vai trabalhar com esse Exu, que vai desenvolver Exu, mas também para aquele que está lá no terreiro, que está conversando com o Exu, porque nem todo mundo é médium, né, gente? Nem todo mundo é médium de incorporação, né? A gente não tem a mediunidade que a gente quer, a gente tem a mediunidade que a gente precisa, né? Então, eu quero ser médium de incorporação. Não é o que você quer, né? A vida é um aprendizado, é o que você precisa, que vai ser necessário para a sua evolução e para o seu crescimento. Né? Talvez aprender com a sua mediunidade, por exemplo, de psicografia, vai você não só psicografar, mas você vai aprender a lidar com outras questões que você talvez não queira olhar. É igual quando o orixá, né? Você não tem o orixá que você quer, você tem o orixá que você precisa, porque você está nesse mundo aqui para evoluir o seu caminho, não do outro, né? Então, quando eu quero muito ser filho de Oxóssi, eu sou filho de Xangô, por exemplo, Xangô é quem eu preciso. Para quê? Para buscar harmonia, equilíbrio, para desenvolver as virtudes de Xangô, né? E aí, quando eu descubro aquilo que eu venho evoluir aqui, ou desenvolver aqui, não é que fica tudo fácil, mas fica mais claro, porque eu vou estar lidando com aquilo que é mais desafiador, né? Vou dar um exemplo meu, né? Filha de Iemanjá. Dentre tantos desafios, os filhos de Iemanjá têm que desenvolver o cuidado o cuidar dos outros sem jamais esquecer de cuidar de si primeiro. Né? E isso durante muito tempo foi um grande desafio para mim, né? Às vezes eu ainda fico, mas agora já melhorei, mas ainda tem um caminho, né? Então, com esse mito, e aí se a gente for para trabalhar os outros mitos, você vai ficar encantado, que um mito é mais bonito do que o outro. Perguntas, gente, até aqui? Não, nenhuma pergunta aqui no chat.
vamos para o estudo em si. Alguém quer falar alguma coisa? Tá claro? E por que dizem que Orixá Exu é mais parecido e mais próximo com do ser humano? Na verdade, a gente vai ver isso, tá no tema, né? Na verdade, não só Orixá Exu é parecido, como Exu entidade, né? Porque ele é ele é humano, né? Ele entende as dores, né? Mas a gente vai falar sobre esse tema, né? Assim como o Exu, apenas observando em silêncio e aprendendo. Olha que espertinho. Muito bem, Gabriel. A gente vai falar de a diferença entre Exu, Orixá e Exu, entidade, na Umbanda, né? É, Primeiro começou-se com Exu Orixá, né? Quando o povo Yorubá veio para cá, os africanos, né? Não só o Yorubá, Jeje, Nagô, Banto, né? Todos esses povos vieram, eles trouxeram Exu, Orixá, que é uma força divina, né? E aí, quando a gente olha para a Umbanda, que eu propago ali no Água de Iemanjá, o Exu Orixá vai ser um mistério da criação, que ele vai ser regido diretamente por Deus. Né? Então, ele é o Orixá que, dentre as manifestações ali das qualidades que cada orixá traz, Exu vai reger os caminhos, o mundo, o mercado, o dinheiro, ele lida com questões humanas, por isso que ele é tão próximo a, a nós, né? É muito parecido, ele lida com as questões das vendas, do dinheiro em si, a materialidade da vida humana. No dia a dia, no cotidiano, né? Então, para nós, Exu não é um espírito ou um ser individualizado, né? Ele é uma potência ativa e viva no universo. Né? Ele é o vazio. Exu Orixá, ele é o movimento que vai dinamizar. Perdi aqui. Ele vai trazer dinamizar a vida entre o elo dos planos, né? Então, ele é o grande comunicador. No candomblé, na mitologia, no povo iorubá, Exu Orixá é aquele que fala, que é o mensageiro, que leva as mensagens do ser humano, que estão aqui no Aie, que é a terra, para os orixás que estão no Orum. Ele é o intermediário. Né? Então, né, nesse ensinamento iorubá, a gente não fala direto com o orixá. A gente fala através de Exu, por isso que se oferenda Exu primeiro, né? Então, eu vou até Exu, peço para Exu, falo com Exu, Exu vai lá e leva meu recado para Oxalá, para Oxóssi, para Iemanjá, né? Nessa cosmovisão iorubá. Então, é ele que vai fazer essa comunicação do mundo material para o mundo das divindades, que estão lá no Orum, né? Que é o céu, lá dos povos iorubá. E para nós aqui na Umbanda, diferente do Candomblé, ele não fatora seres, ou seja, quando Deus vai parir um novo ser humano, né? Um novo ser humano não, uma nova centelha divina, um futuro espírito encarnado, quem acolhe são os orixás, que estão ali, que a gente estudou nas linhas, né? Que estão dentro dessa linha. Ele não vai fatorar os seres para nós. Já no Candomblé, há filhos de Exu. Né? Para nós, seriam os filhos de Ogum, né? Em algumas questões talvez até o Baluarê, o Mulu, né? Mas ele vai atuar como um mistério universal, porque ele vem antes de tudo, né? Ele é o vazio, e tem vários mitos depois que vai falar que ele ajuda Oxalá na criação do mundo, né? Rouba o saco de Oxalá,
da criação, e porque ele embebeda Oxalá, claro que são mitos, né, gente? Ele não deu bebida mesmo para Oxalá, né, e tudo, né? Então, e como esse mistério universal, a atuação ele vai transcender. E aí ele vai se manifestar como uma potência divina. E aí, para nós, a gente vai ter os Exus entidades. Tranca-rua, Tiriri, Veludo, Marabô, Seu Trunqueira, Sete Pemba, e aquela infinidade de Exu que a gente conhece, né? Tanto é que Exu, entidade, é uma coisa nova, né? Coisa de um século para cá, com esse nome Exu, né? Então, talvez não tinha o nome Exu como entidade, tanto é que Exu, ele pega o nome do orixá e traz para a linha de trabalho, né? Só que esses Exus que se manifestam na Umbanda, né, Tranca-Rua, Marabô, etc., que eu falei, Exu Morcego e tantos outros, eles são espíritos que passaram por essa vida aqui, encarnados como nós, e faleceram. Como nós todos um dia vamos falecer, né? E vão trabalhar nessa linha. E muitos deles, se vocês param para ouvir a história deles, não sei se vocês já ouviram o seu Trunqueira contar a história deles. Quem não ouviu, pergunta para ele um dia que ele vai falar. Muitos, eles caíram dos erros, sabe, nessas coisas humanas mesmo, de erros, de enganos. Muitos deles fizeram coisas assim que nós consideramos erradas, né? Mas quem somos nós para julgar, né? E aí eles vêm, após aquele período ali de espíritos caídos, né? Se é que a gente pode falar assim, né? Mas espíritos ainda que não estão ainda agindo na lei, eles vêm depois trabalhar nessa linha, para serem guardiões, conselheiros, executores da lei, da ordem, né, para proteger, orientar, coordenar demanda, organizar, devolver para cada um aquilo que cada um emitiu para o universo. Né? Ele vai atuar, esse Exu, entidade, vai atuar sobre a irradiação de Exu Orixá, mas vai ter uma consciência própria, com uma trajetória de vida, uma sabedoria adquirida através dessas encarnações e desse trabalho espiritual que ele vem desenvolver aqui. E aí você pode perguntar para mim assim, mas Patrícia, eu já fui em terreiro de Umbanda que Exu não atuava dentro da lei, que Exu fazia coisa ruim, e tem, gente. Perto de mim vai chegar aquilo que assemelha aquilo que eu vibro para o universo. Assim como a gente tem várias Marias, vários Joões, vários Paulos aqui nesse mundo encarnado, a gente tem espíritos de todas as ordens, de todas as tendências, né? A gente vai, quando a gente se propõe a fazer um trabalho espiritual, seja ele qual for, vai chegar perto de você espíritos que se afinizam, porque tudo é aprendizado. Deus não vai falar assim, nossa, aquela pessoa ali quer fazer magia negativa, então, mas eu não vou deixar. Não, Deus vai deixar, porque a gente está aqui para aprender com as consequências das nossas ações. Então, vai se afinizar com aquilo que você acredita. Então, você vai achar Exu fazendo amarração em terreiro XYZ, porque aquele lugar acredita naquilo. Por isso que, se a gente voltar umas aulas antes, eu falei sobre escolher terreiro, escolher o lugar, você observa. Fica muito tempo na consulência, não tenha pressa de entrar para a corrente. Observa o dirigente, observa as pessoas que estão ali,
Passa com todas as entidades, de todos os médiuns, veja o que cada um fala, para depois você escolher a casa do seu coração. Não sei quem viu aí nas redes sociais, essa semana tá um boom, um pai de santo que apareceu aí, acusado de estuprar, dopar as pessoas, mulheres, né, em nome da figura de Zé Pilintra, né? Então ele incorporava e aí tudo acontecia. E ele usava o nome de Zé Pilintra. Aí você vai falar que Zé Pilintra fazia isso com as pessoas? Talvez um espírito que se afinizou ali, que vem com esse nome. Porque o nome, eu posso falar o nome que eu quiser, né? Para quem não me conhece, não sabe quem eu sou nem de onde eu vim, posso falar que eu sou Jesus, que eu sou Maria Madalena, que eu sou Nossa Senhora Aparecida. Não é verdade? Então vai se afinizar. Agora, por isso que você tem que observar a sua índole, né? E tá bem consciente do trabalho que você está realizando, para você não cair na vaidade, no ego inflado, porque o poder, gente, ele sobe na cabeça. Quando uma pessoa começa, quando você está numa posição de sacerdote, onde pessoas com problemas e vulnerabilidades procuram você, e você vai vendo que você consegue manipular e comandar a vida dessas pessoas, e que por confiança, por fragilidade, por ingenuidade, elas vão fazendo tudo que... A pessoa que não tem muito pé no chão, ela sobe, igual qualquer lugar, seja na igreja católica, na evangélica, qualquer lugar onde tem ser humano, porque somos passíveis ao erro, somos frágeis, somos vulneráveis às nossas próprias sombras. E isso acontece não para a gente esconder a sombra, a gente já falou sobre isso, mas justamente para olhar aquilo que eu não aceito em mim e trabalhar, né? E manifestar. Exu, e aí falando, voltando para o caminho, para o Exu, gente, levanta a mão se vocês têm pergunta. Exu vai trabalhar diretamente com os aspectos mais instintivos e densos do ser humano. Exu vai trabalhar na nossa sombra. Ele vai trabalhar nos nossos impulsos, nos nossos desejos, na nossa raiva, no nosso orgulho, no nosso medo, na nossa vergonha, nas nossas mentiras e nas autossabotagens. Ele não julga, mas ele vai mostrar. Por isso que, às vezes, quando você vai conversar com o Exu, você pergunta uma coisa e ouve outra. Porque ele vai mostrar para você, ele vai revelar aonde que são as suas partes frágeis, mas nem todo mundo entende isso, né? Suas partes frágeis, para que você trabalhe elas. Né? E vai mostrar isso para o médium também. E justamente porque ele veio ajudar você a lidar com essas sombras que a gente quer esconder. Então, quando você vê um Exu ali no terreiro incorporando, às vezes ele vai falar alguma coisa que choca, vai soltar um palavrão, não é também toda hora, né? Por isso que vou em alguns terreiros, e aí tem médiuns incorporados de Exu, que cada 10 palavras, 9 é palavrão, que bebe uma garrafa de bebida inteira, que vai fazer essas coisas que esse pai de santo fez. Aí tudo isso por quê? Porque o Exu fez a pessoa fazer? Obviamente que não. É porque a pessoa não soube interpretar, ou não soube lidar com todo esse mar de emoções que Exu traz em você. Ele vai ensinar a gente a ser de verdade. E a gente não consegue ser pleno nesse mundo enquanto a gente ainda faz de conta que a gente não tem o nosso ladozinho maldoso. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Não adianta falar que não. Não adianta você falar que você é pura luz e gratidão, que eu só vibro amor no mundo. É mentira, você vai estar mentindo para você mesmo, não é para os outros. Né? Porque o seu compromisso é com você. A gente tem o nosso lado invejosinho, mesmo que porque a gente conhece pessoas invejosas, mas ninguém se assume invejoso.
Nunca vai falar assim, eu sou invejoso, né? Toda vez que a gente vai ter inveja, você vai guardar, você vai olhar, se for uma pessoa mais vulnerável, né? Ela vai desenvolver essa inveja de alguma coisa. Então, e outra, a gente carrega lastros ancestrais. E tudo isso vibra aqui, ó, nos fragmentos de consciência que a gente traz. De um avô que matou, de alguém que se suicidou na família, pode ser lá, que essa memória está aí em você, né? Para quê? Talvez alguma outra vida em que você mesmo tenha se suicidado, em que você mesmo tenha matado, né? E ao invés de eu pegar isso e aplicar nessa vida, o que que eu vou fazer? Né? Vamos supor que eu tenha um. Lá antigamente as pessoas matavam mesmo, dava veneno. Isso era muito comum, gente. Muito comum. Não adianta você falar assim, na minha família não tem. Talvez você não conheça a história da sua família. Então, eu tenho essa pessoa lá, vamos falar um tataravô. Ou uma outra vida minha, eu matei, dei veneno para alguém e resolvi o meu problema matando. Então, ao invés de eu me envergonhar disso, não, eu vou trazer essa força desse ancestral. Ele sabia resolver problemas. Tá certo que resolvia de uma forma que não é para a gente fazer mais hoje, né? A gente tem outros meios. Mas eu tenho uma força de quem resolve problemas. Só que aí eu vou escolher como eu uso essa força hoje, com essa consciência que eu tenho aqui. Né? Talvez eu tenha uma memória, um fragmento de consciência de uma pessoa que era muito raivosa, ou eu tenho muita raiva na família, que esbravejava, saía batendo em todo mundo, que quebrava o bar, sei lá. Eu tenho essa raiva em mim. Só que hoje eu sou uma outra pessoa, com uma outra consciência. E aí, quando eu sinto raiva, que eu quero pegar o pescoço de alguém e esganar, é essa força da raiva que eu estou trazendo. Só que hoje eu posso escolher, porque eu tenho mais consciência e eu já vivi bastante. Como que eu vou usar essa raiva? Vou usar para me impulsionar a sair dessa situação e acabar de vez com esse negócio tóxico? Ou vou sair para socar as paredes e gritar com todo mundo? Qual será o melhor jeito? Isso é Exu, é você escolher o melhor jeito, a melhor encruzilhada para viver a sua vida. Então, Exu vai ensinar você a assumir com responsabilidade as suas escolhas e usar essa força que você traz, que é vital, com sabedoria, firmeza e autenticidade. Justamente para são as nossas sombras, a nossa raiva, o nosso orgulho, o nosso medo, nossa vergonha, que são as nossas forças. E a gente aprendeu que as nossas forças é quando a gente é bonzinho, quando a gente emana paz e luz para o mundo. Isso não quer dizer que você não possa emanar paz e luz para o mundo, né? Claro que pode, né? Pode e deve, inclusive, né? Mas que você não é só isso. Você é um composto de histórias suas, dos outros, de pessoas que você viveu, pessoas que viveram através de você, e essas histórias vão do que você viveu na sua infância, e isso vai acionar gatilhos que vão levar você para esse lugar das sombras. E é justamente quando você está nesse lugar que você tem que olhar para elas e acolher a sua raiva, o seu medo, a sua vergonha, a sua inveja, a sua maldade. E não fazer de conta que ela não existe. Senão você vai ficar quantas vidas até integrar essas sombras todas, né? Ao invés de você começar a fazer jogos de controle, eu controlo a minha vida, eu controlo os outros, não, nada, manipulação, quem de nós, né? Nunca tentou manipular um filho, por exemplo, para fazer com que ele fizesse aquilo que a gente queria, mas que a gente sabia que era o melhor para ele. Mas a gente, né, de certa forma, manipulou. E não é uma manipulação ruim nesse caso, mas tem pessoas que manipulam por maldade, ou porque querem controlar a vida do outro, ou então fugir, se colocar no lugar de vítima, de coitadinho, ai de mim, olha que mundo ruim que a gente vive, olha como as pessoas me maltratam,
Olha como tudo na minha vida dá errado, ao invés de olhar, por que que na minha vida dá errado? Isso é Exu, quando eu olho para a minha sombra, quando eu olho para aquilo que dói. Exu vai atuar no campo do ego, esse ego que todo mundo odeia, né? E todo mundo tenta, não, olha que seu ego vai te levar para um caminho ruim. O ego é o que nos mantém aqui, né? O ego é a nossa personalidade. Sem o ego, não seria possível que a gente existisse aqui nesse mundo encarnado, né? Ele não é o nosso corpo físico, né? Então a gente precisa do espírito, a gente precisa todos os invólogos ali, perispírito, tudo, e a gente precisa de uma personalidade, é o nosso ego, que vai trazer todas essas coisas para a gente viver aqui através do quê? Desse corpo físico que está aqui. Então, dentro do nosso ego vai ter a bondade, a amizade sincera, o querer fazer bem para o outro, para mim, mas também vai ter a vergonha, a maldade, a inveja, a fofoca, a intriga, a confusão, né? É saber que a gente é tudo isso, porque a gente é humano, humano. E aí, Exu, ele vai ser o grande comunicador, porque ele atua nos mundos, né? Que eu falei. Então ele vai ajudar, inclusive, com pessoas que têm problema em falar, em se comunicar. Ogum e Exu são grandes auxiliares nessa busca para se comunicar melhor, né? Falar em público, porque eles vão trazer. E aí, na comunicação também, dos sinais que a nossa vida traz, para compreender a linguagem do sagrado. Exu, ele vai ensinar você a usar a sua palavra com responsabilidade e não ser leviano e assumir os seus compromissos. Exu e o dinheiro, né? Exu, ele rege a matéria aqui, ó, o uso consciente da matéria. Por isso ele é tão parecido com a gente, né? Por isso que ele é mais próximo dessa densidade que é o ser humano encarnado, né? Justamente porque ele age aqui, no dinheiro, na vida do material, no nosso trabalho. E ele vai ensinar, se a gente souber aprender, né, a lidar com o dinheiro como uma ferramenta de realização, de como ele ensinou lá no mito, de trocas justas, onde há um desequilíbrio no uso dessa matéria, Exu vai atuar revelando a ganância, a escassez que você mesmo se coloca, porque você aprendeu que dinheiro é sujo, porque você aprendeu que quem é rico não vai para o céu, né? Você aprendeu que se eu for muito rico, Deus não vai gostar de mim, que eu tenho que ser pobre, porque a gente vê histórias, né? Da nossa educação judaico-cristã, onde só os bonzinhos, pessoa boa é pessoa pobre, aquela que tira do corpo para dar para o outro e faz a caridade, né? Arranca da própria boca para dar para o outro, sem nem refletir sobre aquilo que você está fazendo, só porque você aprendeu que tinha que ser assim. Pensamento de que eu não mereço, de que eu não sou digno de ter prosperidade na minha vida. Eu gasto, eu jogo meu dinheiro fora, eu trabalho, mas o dinheiro escoa. Eu nem vejo para onde meu dinheiro vai, porque eu vou jogando fora, porque eu aprendi que eu não mereço, né? Ou porque eu trabalho num lugar que eu não gosto, com uma profissão que eu não gosto, e aí depois eu arranjo um monte de dívida, justamente como uma vingança para mim mesmo, porque eu estou num lugar que eu não gosto, que eu não quero, eu não consigo assumir, não consigo sair, porque vai causar mais problema e eu vou ficando aí, nessa vida, né? Então, Exu, ele é o grande professor, né? E aí ele vai atuar nas sombras, né? Ele é aquele que não vai temer a parte escura do ser humano, porque ele sabe que nela está o material bruto para o crescimento, né? Ele vai ajudar você a integrar
o seu inconsciente e revelar esses aspectos que você precisa se ressignificar, contar uma nova história sobre quem você é. E a gente aprende com Exu na prática, porque é na hora que você está falando com Exu ali no terreiro que ele vai jogar uma bomba. Você pergunta de X e ele responde de Y, de uma coisa que às vezes você nem tinha pensado que aquilo tinha ligação, mas que tem ligação, né? Ou através do próprio médium, né? Como é que o próprio médium aprende a olhar para as suas sombras? Incorporando o Exu. Porque Exu, o médium incorporado de Exu, vai ser um espelho, onde todo mundo vai ver aquilo que aquele médium tenta esconder. Né? E aí, se você não conseguir manifestar essa autenticidade, aí você não vai estar não vai estar alinhado com o seu próprio Exu. Aí Exu vai te dar outras lições, né? Exu nos ensina a saber ensina sobre as escolhas, para a gente aprender sobre a dualidade dessa vida. Né? O que seria da alegria se não fosse a tristeza? O que seria da prosperidade com muito dinheiro se não fosse a escassez? Então, o Exu vai ensinar você a aprender a olhar para esses contrastes que a vida aqui encarnada apresenta. Como é que eu consigo saber ou dar valor na vida que eu tenho se eu não consigo ver a pobreza, a miséria, a maldade? Eu só dou valor para a minha vida quando eu olho o contraste, né? Como que eu vou aprender a dar valor no meu emprego se eu nunca passar pelo desemprego, né? Como é que eu vou aprender a dar valor na minha saúde se eu nunca passar pelo contraste de ter uma doença? Nem precisa ser uma doença grave, às vezes uma gripe muito forte que te deixa de cama, porque você está exigindo muito do seu corpo. Então, Exu vai aprender a você equilibrar esses opostos, né? Aí fala, nossa, mas aí então é por isso que tem tanta miséria no mundo? É para Exu ensinar? Não, cada espírito que está ali, vivendo aquela realidade triste para nós, e tem os seus aprendizados próprios, né? Parece que não, quando a gente olha assim, parece que não, mas ele tem todos os recursos necessários para sair daquela situação. Ele pode só não estar vendo esses recursos ainda, né? Talvez ele precise de uma mão ali para erguer. E aí é o nosso papel de servir a vida, né? E de estar disposto a ajudar o outro quando o outro quer ser ajudado. E Exu não vai proteger você do erro, não vai passar sua mão na cabecinha, falar, oh, tadinho de você. Não vai. Ele vai proteger você do seu auto-engano, justamente para você acordar, né? A sabedoria dele é direta, sem rodeio, é mais profundamente amorosa. Isso não quer dizer ser mal educado, né? Isso não quer dizer desrespeitar pessoas. E aí, nesses aspectos aí fundamentais de Exu, Exu vai ser o grande mensageiro, ele vai abrir e fechar caminhos, ele abre e fecha as estradas da vida, conforme o que? O nosso caminhar, o nosso merecimento, a nossa conduta, a nossa postura, a nossa intenção. Ele vai ser movimento, vai ser ordem, vai ser vitalidade, vai trazer o dinamismo, vai trazer bagunça, vai trazer o caos, vai trazer a vitalidade para que você possa buscar a sua melhoria de vida. Vai trazer essa dualidade, esses opostos, vai ajudar você a equilibrar luz e sombra, prazer e dever, compromisso com descanso, impulso com razão. E ele vai aprender a ensinar você a aprender a não linearidade da vida. A vida, ela não é linear, né? A gente pensa que é, né? A gente olha para a vida e fala, nasce, cresce, reproduz e morre, né? Foi assim que você aprendeu. Criança, adolescente, adulto maduro, idoso,
idoso, bem idoso, né? Linear. Não, a vida ela é espiralada, a vida é feita de ciclos. E a força de Exu vai ensinar você a lidar com essa complexidade da vida. Ele também vai reger a sexualidade, a fertilidade, a criação, o corpo físico, principalmente o chakra básico, ali onde estão os órgãos genitais, justamente porque ele rege o órgão reprodutor. E como que se cria a vida, né? Como se manifesta o fluxo da vida, como que eu me alinho a essa energia Kundalini? Quando eu tenho relações, de preferência com parceiro, com compromisso, a grande troca, né, de energias se dá por meio da relação sexual, que é uma coisa normal, humana, profunda. Só que se a pessoa tiver no desvio, no desequilíbrio, ela vai acabar se prejudicando, prejudicando o próprio corpo, né? E aí ir por caminhos sofridos que vão levar ela a uma hora ela vai aprender, né? Exu não é demônio, né? Espero que todo mundo saiba isso, mas devido à nossa educação judaico-cristã, a gente foi educado a falar, e aí a gente vê as igrejas, né? E os lugares usando Exu, a figura de Exu, justamente porque ela é muito popular, né? Exatamente como a Igreja Católica fez quando foi fazer a tradução da Bíblia para o Iorubá, pegou ali a figura mais popular que tinha, que era Exu, que era o mais cultuado, né? Porque para falar com o orixá eu precisava falar com o Exu primeiro, né? E aí transformou ele em Exu, né? O demônio, a palavra demônio na Bíblia em Yorubá, toda vez que você encontra, ao invés de demônio vai ter a palavra Exu, né? E aí veio para cá essa figura demoníaca, né? Igual a Igreja Católica fez com os deuses celtas, né? Pegou o deus popular deles, né, que era o deus cornudo, que tinha chifres, né? Chifre é poder, né? E transformou ali no diabo, naquela figura do mal, justamente para infringir medo, castrar, podar, limitar, controlar, né? Não foi Deus que fez isso, né? Foram seres humanos. E aí a gente vai ter um sincretismo de Exu com Santo Antônio, né? Justamente por causa dessa quando vieram para cá, e ali Exu vai ser sincretizado justamente como um poder dessa resistência negra, né? Mas Exu não tem nada a ver com Santo Antônio, né? E aí as cores e os símbolos de Exu, preto, vermelho, né? E aí quando você vai fazer uma oferenda para Exu, você vai colocar ali uma vela vermelha, preta, branca. Pode pôr branco para Exu? Claro que pode, né? Lembra que eu já falei que até 1960 não tinha vela colorida, que é nova, né? E quando você ainda não está bem seguro de como que você lida com essa força, né? Ou não está bem seguro de si, não é nem com a força, né? Seguro de si, que não se conhece, que não conhece as suas tendências, as suas sombras, né? Daquilo que se você der vazão, aquilo te domina, e as sombras, elas dominam, se a gente não tiver consciente, tanto é que a gente olha para o mundo e veja, né? Quantas pessoas dominadas pela sua sombra, né? Deus não criou ninguém para ser sombra o tempo inteiro. Mas a gente é dominado pelas sombras, se a gente não está consciente aqui da nossa vida. E quantas vezes a gente não perdeu a paciência e não agiu no impulso e a hora que você viu já falou uma palavra que magoa, uma palavra que ofende, justamente uma pessoa que você ama, que você gosta, né? Na hora da raiva, justamente porque a gente não estava consciente. E aí você vai colocar branca. Eu gosto muito de fazer um triângulo. Imagina um triângulo, né? Na ponta do triângulo eu tenho branca, na ponta direita eu tenho vermelha, e na ponta esquerda eu tenho a preta, e eu faço um triângulo de forças na força de Exu, né? E aí eu posso colocar um padê ali, uma charuto, uma pinga, né? Padê é uma farinha, uma farofa, feita com pinga e azeite de dendê.
para Exu e pedir proteção, caminhos abertos. Só que cuidado com o quê? Com a intenção, né? Exu não é bom nem mal. E quem liga para isso é o ser humano. Quem arca com as consequências, né? Somos nós, né? Ele não vai arcar? Não, ele fez o justo, né? Você pediu, deu, né? Por isso que tantas pessoas se usam dessa figura, né, de Exu, Pombagira, para fazer seus desejos ali incultos, inconscientes, amarração, e justamente porque quem vai se afinizar com você é a força que você está emanando para o universo, né? No Águas de Iemanjá, graças a Exu, nós nunca vamos ter isso, porque vai totalmente contra tudo aquilo que eu prego e acredito que todo mundo que frequenta lá, todo mundo não, porque não posso falar por todo mundo, né? Mas pelo menos pelos médiuns da casa e pela maioria das pessoas que frequentam, a gente vai, a gente está com outro propósito, né? O propósito de ser melhor do que ontem, né? Então ele vai atuar ali, ele é o guardião da porteira, a figura de Exu que está ali guardando tanto quem entra, quanto quem sai, quanto consulente, quanto dirigente, e ele vai ser o primeiro a ser saudado quando um médium no terreiro. A primeira coisa que ele faz é saudar a trunqueira de Exu, onde está assentada ali as forças. Lá no Águas de Iemanjá é aquela caixinha preta que está ali no cantinho, discreta, que foi o que eu consegui, que tive a ideia para fazer, né? Porque como o lugar é alugado, eu não podia fazer um assentamento. Daí eu fiz daquele jeito. Aí eu fiz, não, né? Pedi para uma pessoa, paguei, a pessoa fez para mim. Eu tive a ideia e aí ele fez para mim. Então ele é o primeiro, né? Eu entrei no terreiro, primeira que eu for, coisa eu faço, né? Cruzo as mãos aqui com as palmas para baixo, lá embaixo, né? Laro Exu, Exu Emojubá, Laro Exu, Exu Emojubá. Posso bater palma ou não? E bater com a mão esquerda, com as costas viradas, 3 vezes no chão, né? E aí saldo Exu. Pergunta, gente, que não vai dar tempo de eu terminar, óbvio, né? Dúvida? Dormiram já? Será? Tô brincando. Pergunta? Ficou alguma pergunta sem responder? Escreve se você não quer falar, tem vergonha de aparecer. Só eu. Tá? Alguma dúvida sobre Exu que eu não falei? Que vocês têm aí? Aproveita, gente. Ninguém quer aproveitar. Ô, Paty, não é Oi. uma dúvida, mas eu sei que é algo que está enraizado na mente de muitas pessoas por conta de ensinamentos errados. Eu gostaria que você esclarecesse. A questão de ofertar Exu em casa, cultuar Exu dentro de casa. Certo. E por que eu não cultuaria Exu dentro de casa, né? Posso acender vela para Exu dentro da minha casa? Não tem que ser no quintal? Não, você pode acender vela para Exu. Exu não é uma força, gente. Eu não acendo vela para algum, para Iemanjá, para Xangô, para o baiano, para o preto velho. Por que eu não poderia acender ou cultuar, fazer um padê para o meu Exu na minha casa, que é o meu templo sagrado, né, onde eu vou lá descansar? Então, você pode, sim, acender vela. A única coisa que eu ensino e oriento é Exu, ele está na encruzilhada, certo? Ele atua na dualidade. Então, ele atua tanto em cima como embaixo, né? Ele vai lá no Aie falar com os orixás e volta para a terra. Então, se você for acender a vela, acenda no chão, onde os seus pés pisam, né? E por que eu não posso pôr? Pode pôr no alto? Pode, se quiser, entendeu? Não vai fazer diferença, magisticamente falando, né? Mas coloque no chão, ou no altarzinho mais baixo.
Não coloque onde você assenta a vela para a direita, porque são forças opostas complementares, né? A direita, a pessoa fala que a direita é do bem, a esquerda é do mal. Não tem nada a ver, né? Bem e mal não existe para nós aqui. Então, a gente vai... A direita vai atuar com esse lado nosso mais... que já está mais... que já olhou, já acolheu, já integrou, e a esquerda, como a gente viu hoje, vai atuar nas nossas sombras, naquilo que a gente não acolheu como ser humano, e aí a gente precisa complementar, né? Então, o Exu vai trabalhar com o nosso lado sombrio, não adianta você falar que você não tem, que é mentira. E a direita vai trabalhar com as virtudes que a gente tem que desenvolver aqui, né? Que é a virtude de Xangô, de Oxóssi, de Iemanjá, né? Então, você vai oferendar, vai colocar lá uma velhinha, não quer acender preta, porque tem medo, vai acontecer o quê, né, gente? Você acender uma vela preta. Acenda vermelha, acenda branca, né? Firme a sua força da esquerda, chame essa força para estar com você, né? Coloca o quê? Só a vela? Só a vela, não tem mais nada, é só a vela. Pode pôr um copinho de pinga, um charuto, um cigarrinho. Exu não vai fumar ali, né? Mas esse tabaco, que é a erva de poder, ele vai ser usado para as outras coisas. E o único lugar que eu não consigo, não indico você acender vela, não só para Exu, como lugar nenhum, é o quarto que você dorme, né? Por quê? Primeiro que Exu movimenta muita energia. E aí pode ser que você, por movimentar muita energia, porque ele é movimento, pode ser que você tenha uma noite de sono mais agitada, por isso. E outra coisa, porque essa vela que a gente usa, ela é derivada do petróleo, né? Então, na hora que você faz a combustão ali, que você liga, ela solta uma fumacinha preta, vocês já devem ter visto, né? E se você fecha a porta do quarto, você vai ficar cheirando essa substância da parafina, e aí você pode, no futuro, desenvolver algum problema de saúde devido a ficar cheirando essa substância ao longo do tempo num quarto fechado, né? Mesmo que seja à noite, pessoas que têm bronquite, asma, rinite, né? Então, por isso que você não deveria colocar velas no quarto onde você dorme. Mas aí algumas pessoas vão falar para mim, mas Patrícia, não tem outro lugar, né? Aí, se você não tem outro lugar, acenda essa vela quando você estiver em casa, né? Ou deixa a janela aberta, ou deixa a porta aberta para circular esse ar. Respondi a dúvida? Ou não era nada disso? Gabriel? Perfeito, tá bom. Cuidado com o que as pessoas falam para você, cuidado com o que ensinam para você, gente. Isso é coação, isso é jeito de controlar. Eu vou controlar, tem sacerdotes, e aqui não estou falando de nenhum, porque eu não conheço nenhum. Eu conheço muito poucos sacerdotes, né? Eu fico ali no meu terreiro e cada um que cuide do seu. Tem gente que o ego infla, gente, a sombra está ali. Se você não integrar e você não olhar que você tem um lado que é vaidoso e que se você não tomar conta desse lado, você vai sucumbir, você sucumbe. E a hora que o sacerdote, o padre, o pastor, vê que pode controlar a vida das pessoas, o poder sobe na cabeça. Cuidado com o que as pessoas falam para você. Tenha um bom senso, tenha um bom senso. Né? Faz sentido? Né? Pesquisa, pergunta. Né? Eu tenho, assim, para mim, que as pessoas têm que ser livres, né? Elas têm que saber cultuar o orixá delas, fazer a própria oferenda, fazer a própria defumação, cultuar seu Exu, ter segurança para cultuar a sua espiritualidade, os seus ancestrais, o seu orixá, sem precisar de mim, né? Eu ensino e você faz. Tá com dúvida, você vem, eu tiro e você vai lá e resolve. Claro que vai ter algumas questões mais pontuais, que eu vou precisar fazer uma ritualística, mas as pessoas, elas são
livres para andar pelos caminhos que elas querem. E orixá, e Exu, guia e entidade, não poda a sua vida, não manda na sua vida, não vai escolher os seus caminhos. Né? Se você acha que Exu, seu Exu, por exemplo, está escolhendo o seu caminho, é porque talvez você queira terceirizar a responsabilidade de não assumir realmente aquilo que você quer, e aí você intuiu que foi o Exu que falou. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Ai, meu Exu falou que vai acontecer isso. O meu Exu falou que para você tomar cuidado com tal coisa. Por que seu próprio Exu não falou para você? Né? São questões que a gente precisa observar. Quando saúda a esquerda, ficamos de costas para o altar. Justamente porque são forças complementares opostas, né? São forças opostas. Então, se eu estou de frente, eu estou olhando estou de frente para o altar, eu estou falando com a direita, com as virtudes, né? Então, quando eu viro as costas, eu assumo o meu outro lado, o meu lado que também é sombra, né? Então, esquerda e direita são forças opostas complementares. Então, é uma simbologia, né? Que eu estou saudando agora o meu lado escuro, o meu lado sombrio, né? Que eu também trago dentro de mim, e que isso não é bom nem ruim, né? Isso só é um outro lado de quem eu também sou, né? A gente tem a noite e o dia, né? E os contrastes, né? Então, a gente só vira de costas justamente porque a gente está representando simbolicamente essa força oposta, mais complementar, que representa a esquerda. Eu tinha bastante coisa para falar, mas eu vou ficar por aqui, porque está longo, eu estou muito faladeira, meu Deus. Preciso aprender a ficar quieta. Mentira, não, né? Mas a gente pode terminar isso. Vou olhar aqui nas minhas anotações, se eu ver que ficou faltando algum pedaço, né? Que aí a gente tem aí no imaginário coletivo muitas pessoas que veem Exu como uma figura leviana, mas eu acredito que eu falei sobre isso, né? Mas eu pode estar aprofundando. Pessoas que usam o ego, usam o Exu para falar aquilo que elas não têm coragem de falar, né? Quantas vezes eu já vi isso? Não tem coragem de falar para a pessoa, vai e usa, incorpora Exu, e aí Exu fala, né? Porque ele é um espelho daquilo que você está dentro de você, né? Eu já vi um terreiro que eu estava, uns anos atrás, saí lá do Pai José, né? Aí a gente fica meio sem lugar para ir, com aquele monte de criança pequena, né? Aí o marido começou a ir num terreiro, e aí eu fui, acabei indo também. Ninguém queria deixar eu entrar no terreiro. A mulher do dirigente, nossa, se ela pudesse, não deixava eu entrar. Mas tudo bem. Eu entrei. E o Exu desse cara, ele, quando incorporava na gíria de esquerda, nossa, mas eu passava tão mal. Era uma coisa tão ruim. Que eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, Patrícia, vai embora, né? Tanto é que eu nem demorei muito tempo ali. Fiquei meses, não deu nem... Eu falei, marido, bora daqui. E aí ele incorporava aquele Exu, que eu não sei... era Lúcifer. O povo adora incorporar Lúcifer, né? Lembra do meme, Gabriel, que eu falei para você da outra vez? E aí ele pegava um tridente, gente, é sério, era um tridente de uns 2 metros de altura. E aí ficava sem camisa, com a calça, colocava aquela capa, aquele tridente, e aí naquela pose soberba, e aí ali ele falava tudo que o sacerdote deveria falar, mas não falava. Né? Então foi ali que eu aprendi que eu jamais usaria a minha entidade para falar alguma coisa. Se eu tivesse que falar alguma coisa para algum médium ou para alguma pessoa ali do Águas, que eu ia chegar na pessoa e falar, né? Pessoa, eu acho isso, isso e isso, né? Que eu não iria usar as minhas entidades. Porque era muito feio, né? A gente também aprende com o outro aquilo que a gente não quer para a gente, ou como a gente não gostaria de ser, né? O outro é uma grande escola, se a gente se permite, né?
Principalmente aquelas pessoas que são mais difíceis, né? É isso, gente. Dúvidas? Eu vou parar a gravação. Estamos ficando por aqui. Vou parar aqui, aí, às vezes, né, se eu parar a gravação, às vezes você quer falar alguma coisa. Parar a gravação.